Gente, a sarcoidose ela tem essa característica de aparecer em áreas de trauma, em áreas de doenças prévias cicatrizadas, né? Então, o que seria isso? Seria esses fenômenos isomórfico, isotópico e isopático, tá? Então, lembrar do fenômeno isomórfico de Kibner, gente, é o associado a trauma físico, biológico, químico, né? E o surgimento das lesões nas áreas de trauma. Lembrar que a sarcoidose também gosta dessas áreas extensoras, né? Que são áreas de Kibner, tá? O fenômeno isopático, né, o isotópico de Wolff, gente, é o surgimento da sarcoidose, por exemplo, numa cicatriz de herpes zoster, né, ou seja, surgimento da sarcoidose sobre uma lesão que não tem nada a ver com sarcoidose, tá? E o fenômeno isopático é o surgimento da sarcoidose, onde já teve a cura da sarcoidose, tá? Lembrar que a sarcoidose ela pode evoluir com cicatrizes, né, com telangiectasia, hiperpigmentação, né, e o surgimento dessa lesão é o fenômeno isopático, que a sarcoidose também pode ter. Então, a sarcoidose é uma das únicas doenças que a gente tem esse fenômeno desses mecanismos aí, do isomórfico de Kibner, o clássico, o isotópico de Wolff e o isopático também, tá? Então, gente, por esses fenômenos, né, acredita-se que o paciente ele tem essa predisposição de gerar uma resposta sarcoídica, né, a alguma coisa, tá? Então, assim, por exemplo, sarcoidose sobre tatuagem, sarcoidose sobre, né, procedimentos estéticos, né? Não necessariamente sarcoidose, tá, gente? Lesões sarcoídicas e para esses pacientes a gente precisa ficar atento eternamente, porque ele pode ter essa reação sarcoídica no começo e depois evoluir com uma sarcoidose pulmonar sistêmica muitos anos para frente, tá? Então, essa predisposição, essa reação sarcoídica aí, tá? Então, não tem nenhum exame específico, né, que a gente feche o diagnóstico de sarcoidose, então a gente vai por parâmetros clínicos e alguns exames laboratoriais, tá? Então, aumento de própria inflamatória, tá? Então, ele pode ter alteração do metabolismo do cálcio, gente, né? Então, a hipercalcemia visto em menos 10% dos pacientes ali, assim, por quê? Porque acredita-se que os macrófagos do granuloma produzem vitamina D, e essa vitamina D aumenta a absorção de cálcio, né, gerando hipercalciúria com ou sem, né, hipercalcemia. Questão de prova, tá, gente? Então, assim, essa associação da hipercalcemia da maior produção de vitamina D, né, pelos macrófagos do granuloma, isso aí gerando maior absorção de cálcio, tá? E essa hipercalcemia pode gerar complicações metabólicas, né, gente? Nefrolitíase, tá? Insuficiência renal por nefrocalcinose. Por isso que a gente, para os pacientes de sarcoidose, é necessário essa atenção especial aí. A parte renal, principalmente, ou de infiltração direta, né, por granulomas sarcoídicos ou pela hipercalcemia, né, que é consequência ali da hipervitaminose D, tá? A enzima conversora de angiotensina, lembrar que é uma dos exames que a gente pode solicitar ali para os pacientes com suspeita de sarcoidose. Lembrar que ele não é específico, tá, gente? Pacientes, por exemplo, com hanseníase, etilista, diabetes também pode ter aumento da enzima conversora de angiotensina, mas é interessante que ele pode, às vezes, avaliar a atividade da doença, né? Ele não indica prognóstico, né? A princípio, a enzima conversora de angiotensina, mas é interessante, né? Que é um dado a mais ali também, tá? Essa negatividade à tuberculina, então lembra que essa hipoergia ali, né? Essa hipoatividade imunológica, por exemplo, da pele, né? Então lembra que a gente falou que o granuloma da tuberculose, essa resposta TH1, atrai, né? Ele faz uma atração assim, linfomononuclear do sangue para os tecidos, né? E aí isso gera uma linfopenia, essa linfopenia gera uma anergia da pele, por exemplo, tem respostas imunológicas a materiais ali de dermatite de contato, né? A própria resposta ao PPD, a resposta à negatividade à tuberculina, tá? Então lembra, uma alergia cutânea, né? Gerando essas respostas aí, essas hipoatividades da resposta tuberculínica, principalmente nas pacientes de fase aguda. Lembra, gente, pacientes síndrome de Löfgren, né? Presente em 80% dos pacientes, essa hipoergia aí, tá? A prova de que vai, né? Era um teste que poderia auxiliar ali no diagnóstico ali da suspeita de sarcoidose, um macerado de células sarcoídicas, né? Injetadas no subcutâneo e avaliado depois de um mês, biópsia, se na biópsia granulomas sarcoídicos, né? Uma chance
daquele paciente ter essa resposta sarcoídica também, tá? Então a prova de que vem já não é mais usado, mas seria um teste para avaliar a formação ali de um granuloma, né, na histologia sarcoídica também, tá? Na histopatologia é bem característico, né, gente, a presença desses estiócitos epitelioides, esse granuloma não caseoso, e não inflamatório, não associado à coroa linfocitária, né? Só estiócitos epitelioides ali, mais nada, né? Algumas outras estruturas também que podem ajudar no diagnóstico histológico seria ali os corpos asteroides, teria essas estruturas eosinofílicas radiadas ali, né? E os corpúsculos de Schaumann, né? Que são essas estruturas basofílicas concêntricas às custas de depósito de cálcio. Isso daí também auxilia no diagnóstico de sarcoidose. Então, o mais comum é isso, né, gente? Mas lembrar que o sarcoidose, a histologia, ele pode ter um monte de coisa, tá, gente? Ele pode até ter coisa que não era para ter, né? Poderia ter, por exemplo, esses cristais fusiformes que a gente encontra mais no granuloma de corpo estranho, mas os próprios granulomas sarcoídeos também pode ter. Ou seja, a presença de cristais fusiformes não exclui sarcoidose, tá? Principalmente visto na luz polarizada ali, né? Mais no granuloma pelacílica, mas também pode ter na sarcoidose, tá? Questão de prova também, gente, né? Lembra que a gente falou todas as informações da sarcoidose já foram questão de prova, né? Então, assim, granuloma pelo zircone, berílio é idêntico ao granuloma da sarcoidose, a sílica também produz um granuloma bem parecido com sarcoidose também, tá? Ele pode ser rico em linfócitos, lembra que a gente já falou que o granuloma da sarcoidose ele não tem a coroa linfocitária, é um granuloma desnudo, mas ele pode ter não exclui, tá? Principalmente nas formas subcutâneas, lembra da Rie-Russo, ele pode ter mais linfócitos ali associados, tá? Então ele pode até ter material estranho e ainda ser sarcoidose, tá, gente? Ele pode ter um granuloma assim acompanhando o nervo, exatamente para dificultar o diagnóstico de hanseníase tuberculose. Lembra, a sarcoidose ela pode se anular simulando uma hanseníase tuberculose clínica, né? E a sarcoidose ela também pode acompanhar os filetes nervosos também simulando uma histologia, uma hanseníase tuberculose, tá? Então sempre tomar esse cuidado aí. Desses achados. Necrose fibrinoide, né? Então se não era para ter, mas pode ter também, às vezes simulando uma necrobiose lipoídica, granuloma anular, nódulos reumatoides, tá? Pode até ter elastofagocitose, simulando granuloma actínico, tá? Mas normalmente as colorações específicas, né, para fungos, micobactérias, né, são todas negativas, né? PAS, Bronco, Zil, né? Fitifaraco, tá? Uma coloração que pode auxiliar, não é específico, mas pode auxiliar no diagnóstico da sarcoidose, já que tem toda essa dificuldade, é essa positividade ali da produção de reticulina, tá? Então isso daí é interessante que pode ajudar, né? As doenças associadas, ele tem, os pacientes com sarcoidose, principalmente ativa, ele tem uma incidência maior de linfoma, tá? Lembra que a gente já falou? A sarcoidose, ela mexe ali com resposta TH1, né? Ele mexe também com uma resposta de linfócitos B também, né? Faz linfopenia aqui, faz não sei o que lá, né? Então ele mexe com os linfócitos também. Então, maior incidência de linfoma nesses pacientes e também de câncer de pulmão, né? Aparentemente não é uma coincidência lembrar que a sarcoidose acomete bastante a região pulmonar também, tá? O prognóstico dos pacientes, muitos pacientes, eles podem evoluir por uma cura espontânea das lesões, mas lembra que a gente falou, ele tem um aspecto também surtos, recorrente, né? Crônico, mas ele pode evoluir as lesões ou permanecer assintomático ali do perfil sistêmico, tá? Mas algumas lesões de pele, né? Mesmo que que possa ser assintomático, não gerar nenhum prejuízo, é melhor tratar, porque a gente sabe que alguns subtipos eles desfiguram, evoluem com cicatrizes deformantes do lúpus pérnico, por isso que é interessante tratar. Alguns subtipos de HLA, lembra que a gente falou, HLA DR1, DR4, associado a, né, lembra, esses HLAs, né, entre aspas, com menor número, tende a ter um melhor prognóstico, tá vendo? HLA-B8, né, tende a ter uma resolução espontânea dos pacientes, né? Então, alguns padrões, algumas características que podem sugerir um melhor ou pior prognóstico. Então, as mulheres aparentemente têm um melhor prognóstico ali de sarcoidose, tá? O estadiamento inicial, gente, tá? Lembra que a gente falou? Então, o paciente com estadiamento 1, que seria o mais frequente, né? Então, 50% a 60% dos pacientes evoluem de forma favorável. E com o estadiamento, ele vai avançando pulmonar, vai piorando, lógico, o estadiamento do paciente. O PPD, por exemplo, pacientes que não têm alteração imunológica, lembra que a gente falou? Aqueles pacientes que têm alergia, né, teste de tuberculina positivo, né, hipergamaglobulinemia, ou seja, pacientes que não têm alterações imunológicas têm um melhor prognóstico, né? E a síndrome de Lofgren, lembra, gente, sarcoidose aguda, benigna, né? Então ele tem monodose, adenopatia perilar, febre, artrite, tem um bom prognóstico, tá?
Pior prognóstico, pacientes da raça negra têm um pior prognóstico, né? Início das doenças, né, de uma idade mais tardia, após os 40 anos. A ausência de eritema nodoso, né? No próprio tratado de a gente não pode usar muito eritema nodoso como fator prognóstico, mas aqui o eritema nodoso seria na sarcoidose aguda, né, gente, que seria uma sarcoidose benigna, então a ausência de eritema nodoso seria ruim, tá? Estadiamento pulmonar mais avançado também, né, seria ruim também. Acometimento de outros órgãos, lembra, gente? Existe sarcoidose ocular, uveíte, conjuntivite, cegueira, glaucoma, né? Então, sarcoidose linfonodal, hepática, esplênica, renal, pulmonar. Então, acometimento de maior número de órgãos é um prognóstico mais reservado, esplenomegalia também, tá? E no estadiamento 1, lembra, pulmonar, a maioria dos pacientes, né, tem uma remissão da doença, tá? Então, é o que a gente diz, né? E o do tratamento vai depender, né, de ser sistêmico, se é restrita a pele, se for restrita a pele, pode usar corticoide tópico, oclusivo, infiltração, enfim, tá? Se for sistêmico, prednisona, 1 mg quilo, por um tempo, vai desmamando, né? Outros poupadores de corticoide, MTX, azatioprina, hidroxicloroquina, né? Itamidomida, hidreto de potássio, mas lembrar que todos eles têm seus efeitos colaterais, todos eles às vezes têm reações pulmonares, né, idiosincráticas também, tem que tomar bastante cuidado, né? Crioterapia, laser, pulva, até anti-TNF, né? Lembra, a gente falou, gente, anti-TNF às vezes, né? Como o sarcoidose está associado a uma resposta pH1, mas tem relatos aí de até anti-TNF podendo ser benéfico para algumas formas de sarcoidose. Certo, gente?